Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Paula e eu sou representante do grupo PET Elétrica e teremos uma sequência de vídeos sobre análise de circuitos elétricos. Nesse primeiro vídeo será apresentado os conceitos base de circuitos elétricos. Iniciamos partindo do que é um circuito elétrico. Consideramos um circuito elétrico a interconexão entre elementos de circuito, sendo que cada elemento é representado por um símbolo, e também cada elemento tem uma determinada quantidade de terminais, que é através dos terminais que é feita a conexão entre os elementos. Temos a figura de dois elementos, sendo o primeiro resistor, que apresenta dois terminais, e o segundo o transistor, que apresenta 3 terminais. Um conceito importante é o de corrente elétrica. Definimos a corrente elétrica como um movimento de cargas, que, por convenção, consideramos o sentido da corrente positivo, saindo do polo positivo para o polo negativo. O sentido real é o do polo negativo para o polo positivo. Outra característica é que ela tem sentido e é medida em amperes e representada pela letra I, maiúscula em alguns casos minúscula. E também há uma equivalência entre as correntes, sendo que, ao mudar o sentido, somente inverte o sinal, como podemos ver na imagem. Outro conceito importante é o de tensão elétrica, ou diferença de potencial, que é definido como o trabalho ou energia necessário para deslocar uma carga unitária de um ponto ao outro. Algumas características é que a tensão elétrica é medida em volts, tem polaridade positiva e negativa e é representada pela letra V, em alguns casos pela letra U. E como a corrente elétrica, apresenta uma equivalência. Ao inverter a polaridade, inverte-se somente o sinal. Com esses conceitos em mente, agora falando sobre os principais elementos encontrados em um circuito elétrico, como já citado anteriormente, esse é o resistor, que representa uma resistência à passagem de corrente. Ele é representado pela letra R e medido em ohms. A tensão nesse elemento é proporcional à corrente que o percorre. Esse comportamento é descrito pela lei de Ohm, que diz que a tensão sobre o resistor é igual à resistência vezes a corrente sobre esse resistor. Também definimos que o sentido da corrente é do terminal de maior potencial para o de menor potencial. Outro elemento muito importante é a fonte independente de tensão ou de corrente. Esse elemento injeta tensão ou corrente, negativa ou positiva, no circuito. O sentido da corrente é indicada pela seta no símbolo, e a polaridade da fonte de tensão é indicada pelo símbolo também, sendo a barra maior representando o polo positivo e a barra menor o polo negativo. Seguindo com o mesmo raciocínio das fontes de tensão e corrente independentes, temos as fontes dependentes. Elas podem ser fontes de tensão ou corrente controlada por tensão ou corrente. Elas também injetam tensão ou corrente no circuito, porém o valor depende de uma tensão ou corrente contida no circuito, sendo essa tensão conhecida. Sendo o G um escalar conhecido e Vx e Ix a tensão conhecida de outro elemento no circuito. Outros conceitos que temos que ter em mente antes de realizar uma análise de circuito é o conceito de nós, ramos e laços, sendo um ramo uma conexão entre nós, como um elemento único. No desenho, seria representado pelo resistor ou pela fonte independente. E nó é definido como ponto de conexão entre dois ou mais ramos. No desenho, temos exemplo do nó conectando somente dois elementos no ponto A
e o nó conectando mais elementos em B e C. E os laços são definidos como caminhos fechados. No circuito, temos 3 caminhos fechados. Além disso, tem uma equação que relaciona a quantidade de elementos, nós e laços. Ela diz que o número de elemento B é igual à soma dos caminhos fechados ou laços L com a quantidade de nós menos 1. Pensando agora nas formas de conexão entre os elementos do circuito, temos o circuito série, que é quando os terminais compartilham um nó em comum. Podemos ver isso no primeiro desenho. Uma característica do circuito série é que os elementos compartilham a mesma corrente e tensões diferentes. Como podemos ver, I1 é igual a I2. Porém, a tensão V1 é diferente da tensão V2, que é diferente da tensão da fonte. Podemos também fazer um circuito equivalente com uma resistência equivalente, que para o circuito série, a resistência equivalente REC equivale à soma de ambas resistências em séries. No nosso caso, R1 mais R2 é igual à resistência equivalente, e nela passa a corrente I1 ou I2, que são o mesmo valor, e apresenta uma nova tensão, como podemos ver no segundo desenho. Outra associação possível para os elementos é o circuito paralelo. Nele, os terminais compartilham os mesmos 2 nós, como podemos ver na figura 1. Quando 2 ou mais elementos estão em paralelo, eles apresentam a mesma tensão. Isso quer dizer que V1 é igual a V2, que é igual à tensão da fonte. Porém, a corrente 1 e 2 e a corrente da fonte são diferentes. Da mesma forma que o circuito em série, podemos fazer no circuito equivalente, a qual apresenta uma resistência equivalente. A associação de resistências em paralelo é dada pela forma 1 sobre REC, que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E para 2 resistores, temos a fórmula REC é igual a R1 vezes R2 divididos por R1 mais R2. A fazer isso, temos o circuito da figura abaixo, o qual apresenta a mesma tensão que a fonte e a mesma corrente, sendo o circuito equivalente da figura acima. O próximo conceito importante que veremos é as leis de Kirchhoff, sendo o primeiro que veremos a lei das correntes de Kirchhoff, ou também LCK. Ela diz que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Por exemplo, nessa figura temos o que seria um nó, uma interconexão de vários ramos, e nele apresenta correntes entrando e correntes saindo. Então, em cada lado da equação, a gente separa as correntes que estão entrando e soma elas, e as correntes que estão saindo e somam elas. Então, no caso, para as correntes que estão entrando, temos I1, I3 e I6. Então, a soma dessas é igual à soma das correntes que estão saindo desse mesmo nó, que são I2, I4 e I5. E a outra lei de Kirchhoff, muito importante para análise de circuitos também, é a lei das tensões, ou LTK. Nela diz que a soma das quedas de tensão em um caminho fechado é igual a zero. Então, temos aqui um circuito de exemplo, na qual apresenta tensões arbitrárias para cada um dos elementos. No caso, tem um sentido, uma flechinha indicada no meio, que também é arbitrário, você pode colocar horário ou anti-horário. Bom, então, ao fazer o caminho, tem que igualar a zero. Então, no caso, seguindo o sentido da flechinha. Menos V1 mais V2 mais V3 menos V4 e mais V5 é igual a zero. Agora, tendo em base as equações características das fontes e a lei de Ohm para os resistores, mais
lei das correntes de Kirchhoff e a lei das tensões de Kirchhoff, a gente já consegue desenvolver um método de análise de circuito. Então, sempre que você quer resolver uma análise de circuito elétrico, o seu objetivo é, dado um circuito elétrico, obter a tensão e a corrente sobre cada bipolo do circuito. Então, ao realizar a análise de um circuito, você deve ser capaz de olhar para cada elemento do circuito e saber a tensão e a corrente que passa por ele. Bom, e esse exemplo será do método 2B2B. Ele é um método muito robusto e não muito utilizado, ainda mais para circuitos grandes. Mas vou mostrar eles para vocês porque ele utiliza todos os conceitos que vimos anteriormente. Então, partimos desse circuito, que apresenta 4 elementos, sendo eles 2 fontes independentes de tensão e uma de corrente, sendo a de tensão com 15 volts e a de corrente com 2 amperes, e 2 resistores, um com 8 ohms de resistência e um de 10 ohms. Então, analisando aquela equação que relaciona o número de elementos com o número de laços e o número de nós, nós temos 4 elementos, 2 laços ou caminho fechados e 3 nós. Então, marcando ele, aqui nós temos o primeiro nó, o segundo nó, e esse terceiro nó nós vamos chamar de nó referência e ele terá uma tensão de 0 volts. E definindo também o caminho fechado 1 e o caminho fechado 2. Bom, a primeira etapa para resolver esse método é definir tensões e correntes arbitrárias em todos os elementos. Então, para cada um dos elementos, eu vou escolher uma polaridade arbitrária e definir uma tensão. Então, temos V1, V2, V3, V4. E também uma corrente arbitrária para cada elemento. Então, nós temos I1, I2, I3 e I4. Como as correntes e tensões são arbitrárias, elas não influenciam diretamente no resultado. Então, mesmo se eu coloque, por exemplo, o sentido da corrente entrando no resistor, como, por exemplo, no I1, mas o sentido verdadeiro dela for saindo do resistor, não vai fazer diferença. A única coisa que vai mudar é que no resultado o meu I1 será negativo. E o próximo passo é escolher um sentido para cada caminho fechado. Então, no caso, escolhemos o sentido horário para ambos, mas também é arbitrário, pode-se escolher o anti-horário ou intercalando os dois. O segundo passo é as equações características dos resistores e das fontes. Para os resistores, utilizaremos a lei de Ohm, vista anteriormente. Então, aqui são as nossas equações características. Então, para os resistores, utilizamos a lei de Ohm, que é igual a V igual mais ou menos RI. Para o primeiro resistor, nós temos que V1 é igual a menos 8 vezes I1, sendo 8 a resistência R e I1, a corrente que passa por esse resistor, e o sinal vem em qual polaridade a corrente está entrando nesse resistor. No caso de R1, a corrente está entrando na polaridade negativa. Então, por isso que ficou menos 8 vezes I1. Já para o nosso resistor R2, a nossa equação ficou V2 igual a 10 vezes I2 e ficou positivo, porque I2 entrou pela polaridade positiva de R2. Para o caso das fontes, nós temos que o próprio valor da tensão para a fonte de tensão é o valor da fonte. Então, V3 é igual a 15. E para a fonte de corrente, nós temos que I4 é igual a 2. O próximo passo é LCK em cada nó e LTK em cada caminho fechado. Então, para achar as outras equações, nós temos, fazendo as leis das correntes de Kirchhoff no nó A, somando as correntes que entram igualando as correntes que saem.
No caso, a corrente I1 está entrando no nó A e a corrente I3 está saindo do nó A. Então, I3 igual a I1. No nó B, nós temos 3 correntes envolvidas. Então, nós temos I1 saindo do nó B, I2 saindo também e I4 saindo também. Como não temos nenhuma corrente entrando, igual a zero. Agora, pensando para os caminhos fechados, temos que aplicar LTK em cada um. Lembrando que de tensão no caminho fechado é igual a zero. Para o primeiro caminho fechado, nós temos menos V3 mais V1 mais V2 igual a zero. E para o segundo caminho fechado, nós temos menos V2 mais V4 igual a zero. Lembrando que esse sinal mais ou menos equivale de onde em sentido está entrando, no caso. Então, se a polaridade da tensão, a flechinha entrar no menos, você escreve o menos. Se entrar no positivo, no mais, você escreve mais. Para o V2, que está entre os dois caminhos fechados, para o primeiro ele aparece positivo e para o segundo ele aparece negativo. Com isso, nós obtemos 8 equações LI, que são linearmente independentes. Com isso, nós seríamos capazes de, ao resolver esse sisteminha de 8 equações, encontrar cada resultado. Bom, para fazer isso de forma manuscrita é muito trabalhoso. Então, eu resolvi esse sistema no MATLAB para mostrar para vocês que funciona. Então, isso equivale a um sistema 8x8, com 8 incógnitas. Então, aqui está no MATLAB a fórmula para resolver ele. E esses são os resultados encontrados. Então, aqui nós temos V1, V2, V3, V4, I1, I2, I3 e I4. Então, por fim, conseguimos todas as tensões em corrente em cada um dos elementos desse circuito. Bom, como podemos ver, esse método 2B2B é muito trabalhoso e necessita de uma ferramenta matemática para a resolução do sistema, sendo muito complexo. Então, nos próximos métodos de análise que veremos, eles resolvem esse mesmo circuito de forma muito mais simples e eficiente, podendo ser feito de forma manuscrita. Eles serão a análise nodal e a análise de malhas. Muito obrigada por assistirem esses vídeos. Um beijo e até mais!